Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil, meus queridos amigos e amigas telespectadores da TV Justiça. É um prazer muito grande estar aqui na companhia de todos vocês para a edição de mais um programa Prova Final. Um programa realizado numa parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG, a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Permitam-me apresentar. Meu nome é Flávio Martins e sou um dos professores de Direito Constitucional da rede de ensino LFG. E no programa de hoje estarei na companhia de todos vocês. Para aqueles que não conhecem o programa Prova Final, é um programa destinado, primeiramente, àqueles estudantes de direito que estão se preparando para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e não só. Para todos aqueles que querem saber mais sobre várias disciplinas do direito. Aquele que quer conhecer mais sobre os seus direitos, sobre os seus deveres. Para esse é o nosso programa Prova Final. Nosso programa Prova Final é dividido em 3 blocos. Num primeiro bloco, o professor, no caso eu, falarei sobre um dos mais importantes temas dentro do direito. No programa de hoje, o tema que será abordado é controle difuso de constitucionalidade. Isso mesmo, controle difuso de constitucionalidade. Como nós veremos, esse controle difuso é a possibilidade que qualquer juiz no Brasil tem de declarar uma lei inconstitucional. Então, qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Veremos como, veremos de que maneira, veremos quando. Esse, então, é o tema do dia. O controle difuso de constitucionalidade. No segundo bloco desse programa, eu responderei perguntas vindas de todo o Brasil. Estudantes de direito poderão, em todo o Brasil, fazer as suas respectivas perguntas. É o nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. E num terceiro e último bloco desse programa, eu responderei a questões anteriores dos exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Questões anteriores da OAB. Porque realmente não há melhor maneira de se preparar para o exame de ordem do que verificando aquilo que já foi cobrado no passado. E você? Se você quiser fazer a sua respectiva pergunta, a sua observação, o seu comentário, mande um e-mail aqui para o nosso programa. O nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Portanto, não mude de canal, fique conosco, saiba mais sobre o controle difuso de constitucionalidade, que é o nosso tema do dia. Portanto, vamos a ele? Vamos então estudar o controle difuso de constitucionalidade? Vamos então ao tema do dia. Pois bem, meus amigos, chegamos ao primeiro bloco desse programa. O bloco intitulado Tema do Dia. Nesse bloco, meus queridos amigos, nós vamos falar sobre um dos mais importantes temas dentro do direito constitucional. Nós vamos falar sobre o controle difuso de constitucionalidade. Alguém poderia perguntar, mas ô professor Flávio, o que é exatamente isso? Controle de constitucionalidade? Eu explico para vocês. Controle de constitucionalidade, meus amigos, nada mais é do que a verificação da compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição Federal. É isso mesmo. A Constituição Federal é a lei mais importante de todas. Dentro do nosso ordenamento jurídico, a lei mais importante é a Constituição Federal. E, meus amigos, nós precisamos então verificar se as leis, se os atos normativos são ou não são compatíveis com a Constituição Federal. Essa verificação da compatibilidade, se as leis são ou não são compatíveis com a Constituição, é o que nós chamamos de controle de constitucionalidade. E o controle de constitucionalidade no Brasil, normalmente, é realizado pelo Poder Judiciário. Então é o Poder Judiciário que normalmente declara
uma lei constitucional ou uma lei inconstitucional. Normalmente é o Poder Judiciário que faz isso. E uma das modalidades mais importantes, através da qual o Poder Judiciário faz esse controle de constitucionalidade, é o controle difuso. Meus queridos amigos, a primeira coisa que nós temos que fazer nesse primeiro bloco é conhecer o conceito de controle difuso. E vamos lá? Preste muita atenção, porque eu vou dizer agora para vocês. Controle difuso de constitucionalidade é o seguinte, fique atento. Qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Isso mesmo. Qualquer juiz pode ser o juiz da primeira instância, pode ser um tribunal. Um tribunal, por exemplo, pode declarar uma lei inconstitucional. Qualquer juiz. Sabe, o juiz da primeira instância, o juiz de Goiânia, o juiz de Aracaju, o juiz de Londrina, o juiz de Maceió. Qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Qualquer tribunal pode declarar uma lei inconstitucional. Mas atenção. Para que o juiz declare uma lei inconstitucional, tem que ser, meus amigos, dentro de um caso concreto. Isso mesmo, meus amigos. Tem que ser dentro de um caso concreto. Não pode o juiz da primeira instância declarar a inconstitucionalidade num caso abstrato. Tem que existir um caso concreto. E eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu, professor Flávio, sou preso em flagrante por tráfico de drogas. Sou flagrado vendendo drogas para os alunos. E sou preso em flagrante. Pois bem, meus amigos, imagine que nesse caso o meu advogado pede para o juiz que me seja concedida liberdade provisória. Ou seja, que eu tenha o direito de aguardar o processo em liberdade. Eu fui preso por tráfico de drogas e o meu advogado pede para o juiz a liberdade provisória. Só que tem um problema. A lei de drogas no Brasil, a lei 11.343, ela veda a liberdade provisória para o crime de tráfico de drogas. Ela veda a liberdade provisória. Daí, nesse caso, o que o meu advogado alega? Meu advogado fala assim para o juiz: Excelência, conceda ao professor Flávio liberdade provisória, declarando a lei de drogas inconstitucional. Faça isso, Excelência. Declare a lei de drogas inconstitucional e conceda ao professor Flávio esse direito à liberdade provisória. E eu pergunto a vocês, o juiz ele pode? Ele pode declarar nesse caso concreto a inconstitucionalidade da lei de drogas? Ele pode? Pode, meus amigos. Ele pode declarar a inconstitucionalidade da lei de drogas. Esse é o controle difuso. Controle difuso, guarde esses dois elementos. Qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Qualquer juiz no Brasil, seja no Supremo Tribunal Federal, seja na primeira instância. Qualquer juiz pode. Mas desde que haja um caso concreto. Tem que existir um caso concreto, no qual, incidentalmente, o juiz vai declarar uma lei inconstitucional. Esse é o controle difuso. Tudo bem? Quando surgiu esse controle difuso e como ele veio para o Brasil? Olha, controle difuso de constitucionalidade, que você já sabe o que é, qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional, desde que haja um caso concreto e ele faz essa decisão de forma incidental. Esse controle difuso surgiu nos Estados Unidos. Surgiu na Suprema Corte Americana, num caso famoso, que ficou internacionalmente conhecido como o caso Marbury versus Madison. Nesse caso, Marbury e Madison, o juiz da Suprema Corte norte-americana, o juiz John Marshall, pela primeira vez, num caso concreto, analisou a constitucionalidade de uma lei americana, declarando-a inconstitucional. Portanto, foi aí que tudo começou. Controle difuso de constitucionalidade, que alguns chamam de controle por via de exceção. Ele nasceu então nos Estados Unidos, na Suprema Corte Americana, num caso conhecido como Marbury versus Madison. E no Brasil? Quando surgiu no Brasil
o controle difuso de constitucionalidade? Fácil. Controle difuso de constitucionalidade, meus amigos, ele surgiu na segunda Constituição brasileira, na Constituição de 1891. Essa Constituição que ficou conhecida como a Constituição de Rui Barbosa, porque realmente o seu anteprojeto foi inspirado no direito norte-americano. A Constituição de 1891 ela é tão influenciada pelo direito norte-americano que você sabe qual era o nome do Brasil na época? Sabe qual era o nome? Eu lhes digo, Estados Unidos do Brasil. E na Constituição, então, de 1891, nós trouxemos para o Brasil o controle difuso ou por via de exceção. Ou seja, qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional desde que haja um caso concreto. Assim surgiu, então, o controle difuso no Brasil na Constituição de 1891. Próxima pergunta. Eu disse para vocês que qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional e qualquer tribunal também pode. A pergunta é a seguinte: quantos desembargadores, quantos julgadores lá no tribunal serão necessários para declarar uma lei inconstitucional? Quantos julgadores? Quantos? Será que um desembargador só basta? Será que uma câmara só do tribunal basta? Não, meus amigos, não basta. Um desembargador só não basta, uma câmara só do tribunal não basta. Existe um artigo na nossa Constituição, que é o artigo 97, que é extremamente importante. E o que ele diz? O artigo 97 da Constituição Federal, ele diz que os tribunais somente podem declarar uma lei inconstitucional por maioria absoluta. Isso mesmo. Maioria absoluta ou de todos os membros, ou maioria absoluta do órgão especial. Então, meus amigos, os tribunais somente podem declarar uma lei inconstitucional ou por maioria absoluta de todos os membros, ou por maioria absoluta de todo o órgão especial. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine o Supremo Tribunal Federal. Imagine o STF. Quantos ministros nós temos no Supremo Tribunal Federal? Bem, no Supremo Tribunal Federal temos 11 ministros. E nesse caso, para o Supremo então declarar uma lei inconstitucional, quantos ministros são necessários para declarar uma lei inconstitucional? Maioria absoluta, ou seja, 6. Mais da metade de todos os membros do Supremo Tribunal Federal, que a metade é 5,5, mais da metade, 6. Então, 6 ministros são necessários para declarar uma lei inconstitucional. E esse cálculo vale para qualquer tribunal. Portanto, meus amigos, para o Tribunal de Justiça de Goiás declarar uma lei inconstitucional, terá que fazê-lo por maioria absoluta, ou dos seus membros, ou dos membros do órgão especial. Isso vale para qualquer tribunal, Tribunal Superior, vale para o Supremo Tribunal Federal, vale para qualquer tribunal. Isso tem um nome doutrinário, minha gente, isso tem um nome doutrinário. Isso chama cláusula de reserva de plenário. Então, se um dia alguém lhes perguntar o que é cláusula de reserva de plenário, é isso. Ou seja, os tribunais somente podem declarar uma lei inconstitucional ou por maioria absoluta de seus membros ou maioria absoluta do órgão especial. E atenção, minha gente, atenção, muita atenção para um detalhe que eu vou dizer agora para vocês. Entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, que foi corporificado através de uma súmula vinculante, diz o seguinte: o tribunal, ele não pode simplesmente deixar de aplicar uma lei através de uma câmarazinha ou um órgão fracionário. Explico melhor isso para vocês. A gente acabou de ver que, conforme a cláusula de reserva de plenário, para um tribunal declarar uma lei inconstitucional, tem que fazê-lo por maioria absoluta, certo? E o que acabou acontecendo aí na prática? Uma câmara de um tribunal qualquer, ou uma turma de um tribunal qualquer,
em vez de declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, simplesmente deixava de aplicar. Deixava de aplicar aquela lei ou aquele ato normativo. Ah, meus amigos, isso não é possível. É entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o artigo 97 tem que ser aplicado nessa situação. Tem que ser aplicado nesse caso. E alguém poderia perguntar, mas ô Flávio, como é que isso faz na prática? Por exemplo, uma apelação que foi interposta e que vai ser julgada lá naquele órgão fracionário. Como é que ele faz? Já que ele não pode declarar uma lei inconstitucional, o que ele faz? Ah, meus amigos, a resposta está no Código de Processo Civil. Lá nós encontramos o procedimento para que o juiz, para que o tribunal possa declarar uma lei inconstitucional. Sabe como é que funciona? A ideia é muito simples. Se uma Câmara, ou se um órgão fracionário daquele tribunal, entender que a lei é inconstitucional, aquela Câmara, aquela turma, deve remeter a questão até o Pleno, ou até o órgão especial. E aí sim, o Pleno ou o órgão especial é que vai proferir a decisão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Deu para entender? Repito mais uma vez. Quem está julgando aquele recurso é a Câmara do Tribunal, ou é a turma do Tribunal, ou seja, um órgão fracionário. Verificando que a lei é inconstitucional, eles devem remeter a questão ao Pleno, ao órgão especial, para que possa proferir essa decisão. Outra pergunta, meus amigos, extremamente importante, outra pergunta. Quais são os efeitos desse controle difuso de constitucionalidade que nós estamos estudando? Quais são os efeitos? Primeira resposta. Os efeitos do controle difuso de constitucionalidade, via de regra, são inter partes. Controle difuso no Brasil, via de regra, tem efeito inter partes. O que significa isso? Só para as partes daquele processo. Então imaginem, por exemplo, naquele pedido, naquele exemplo que eu mencionei para vocês, em que houve um pedido de liberdade provisória, no qual o advogado pede para o juiz declarar a inconstitucionalidade da lei de drogas. Nesse caso, qual será o efeito? Valerá apenas para aquela parte daquele processo ou vale para o Brasil inteiro? E aí? Vale só para aquele processo. O controle difuso tem efeito inter partes. Não importa se quem proferiu essa decisão foi o juiz de primeira instância, ou se foi um tribunal, o Tribunal de Justiça, o TRT, o TRF, não importa. Ou até mesmo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Lembre-se disso. Controle difuso de constitucionalidade, via de regra, tem efeito inter partes. Tem efeito só para as partes daquele processo. Ah, meus amigos telespectadores da TV Justiça, mas tem aí uma exceçãozinha. Supremo Tribunal Federal chegou a proferir algumas decisões nos últimos anos, mudando um pouco essa teoria. Supremo Tribunal Federal chegou a proferir algumas decisões, dizendo que aquela sua decisão, proferida no controle difuso, geraria efeito para todo o Brasil. Isso aconteceu, sabe quando? Quando o Supremo julgou a inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos. Quando o Supremo disse que aquela vedação à progressão de regimes era inconstitucional, e o Supremo disse isso, disse que aquela sua decisão, que ocorreu num habeas corpus, aquela sua decisão geraria efeitos para todo o país, que nós chamamos em latim de efeitos erga omnes. Então, informo mais uma vez para vocês, em recentes decisões do Supremo, verificou-se a possibilidade então de a sua decisão, a decisão do STF, no controle difuso de constitucionalidade, gerar efeitos para todo o Brasil, gerar efeitos erga omnes. E como chama isso, hein? E como chama essa teoria? Isso recebeu o nome, dado aí pela doutrina, de transcendência dos motivos determinantes. Nome bonito, hein?
transcendência dos motivos determinantes. E veja como o nome realmente diz muita coisa. Transcender significa ir além, significa extrapolar. Então, transcendência, transcendem, vão além os motivos determinantes. Ou seja, os motivos que determinaram aquela decisão, lá no controle difuso, vão transcender, vão sair daquele processo, gerando efeitos para outras pessoas, gerando efeitos erga omnes. Portanto, aquela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional a lei de crimes hediondos, vale não só para aquele que impetrou aquele habeas corpus, naquele caso concreto, como também vale para todo o Brasil. Não obstante, não é bem isso que está no texto da Constituição Federal. Segundo o texto de nossa Constituição, declarada a inconstitucionalidade de uma lei pelo STF, o STF deveria remeter o processo para o Senado. Isso mesmo, deveria remeter o processo para o Senado, nos termos do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. E o Senado, se assim entendesse, poderia suspender a execução daquela lei. Suspender a execução no todo ou em parte. É o que diz o artigo 52, inciso 10. Não obstante, meus amigos, o Supremo Tribunal Federal afirmou em várias decisões que houve aí uma mutação constitucional. Alguém poderia perguntar, Flávio, houve o quê? Mutação constitucional? O que é isso? Meus amigos, mutação constitucional é uma hipótese de alteração da Constituição sem que haja uma alteração no texto. Ou seja, é a mudança na interpretação da Constituição. E o que o Supremo disse sobre esse artigo 52, inciso 10? O Supremo disse que essa remessa do processo do Supremo para o Senado é apenas uma comunicação. É apenas uma informação para o Senado, informando-lhe que uma lei foi declarada inconstitucional. Portanto, meus amigos, atualmente estamos realmente num novo cenário do controle de constitucionalidade. Nem tudo aquilo que você lê na Constituição Federal é aplicado na prática. Então a informação é, o Supremo muitas vezes, ao declarar uma lei inconstitucional no controle difuso, faz com que essa sua decisão no controle difuso gere efeitos erga omnes, gere efeitos para todo o Brasil. Esse, como eu disse, é o princípio da transcendência dos motivos determinantes. Disse, por conta disso, que aquela remessa para o Senado, prevista no artigo 52, inciso 10 da Constituição, ela tornou-se apenas uma comunicação para o Senado, uma informação para o Senado, que uma lei foi declarada inconstitucional. Portanto, meus amigos, em resumo, o que você tem que saber sobre o controle difuso de constitucionalidade? Algumas informações rápidas. Vamos fazer aqui uma rápida lembrança sobre o que estudamos nesse primeiro bloco do programa de hoje, o programa Prova Final. Primeira coisa, vimos que o controle difuso é a possibilidade que qualquer juiz tem, de declarar uma lei inconstitucional. Então, no Brasil, qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Disse para vocês que o juiz só pode fazer isso dentro de um caso concreto. Então, dentro de um processo, dentro de um caso concreto, o juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Vimos que o controle difuso surgiu nos Estados Unidos, num caso na Suprema Corte Americana conhecido como Marbury versus Madison. Vimos que no Brasil o controle difuso de constitucionalidade surgiu na Constituição de 1891, conhecida como Constituição de Rui Barbosa. Vimos também que os tribunais podem declarar uma lei inconstitucional, mas devem obedecer à cláusula de reserva de plenário, do artigo 97 da Constituição Federal. Disse para vocês que o efeito do controle difuso é um efeito inter partes, vale apenas para as partes do processo, mas é bem verdade que o Supremo pode ampliar esses efeitos
é o que vem decidindo em recentes decisões o que nós chamamos de transcendência dos motivos determinantes. E assim, meus amigos, encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. O programa Prova Final, cujo primeiro bloco é intitulado O Tema do Dia. Vamos para o segundo bloco do programa de hoje? O segundo bloco do programa de hoje é aquele no qual alunos de todo o Brasil podem fazer as suas respectivas perguntas. Perguntas sobre o tema de hoje, o tema controle difuso de consonalidade. E faça como esses alunos de todo o Brasil. Mande também a sua pergunta, mande também a sua participação, mande para o nosso e-mail. Nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Vamos ver o que os alunos de todo o Brasil têm a nos perguntar? Vamos então ao segundo bloco do programa de hoje. Vamos ao bloco intitulado Pergunte ao Professor. Pois bem, meus amigos, chegamos ao segundo bloco do programa de hoje. Um bloco no qual alunos de todo o Brasil podem fazer suas respectivas perguntas sobre o tema do programa de hoje. Chegamos ao bloco intitulado Pergunte ao Professor. E assim como alunos de todo o Brasil podem fazer suas respectivas perguntas, você também pode participar do nosso programa. Basta mandar o seu e-mail. O nosso e-mail, nosso endereço eletrônico é provafinal@lfg.com.br. No programa de hoje, como eu já lhes disse, nesse instante, alunos de todo o Brasil poderão fazer suas perguntas sobre o tema da aula de hoje, o controle preventivo de constitucionalidade. Vamos ver quais foram as perguntas feitas pelos alunos de todo o Brasil? Vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor Flávio, como surgiu no Brasil o controle difuso de constitucionalidade? Uma pergunta importante, que já caiu outrora no exame da Ordem dos Advogados do Brasil e que tem uma altíssima probabilidade de ser perguntado de novo e de cair em outros concursos públicos também. Quando mesmo surgiu no Brasil o controle difuso de constitucionalidade? Quando ele surgiu? É fácil a resposta, não é, meus amigos? Controle difuso de constitucionalidade surgiu na Constituição Brasileira de 1891. Na Constituição Brasileira, conhecida como a Constituição de Rui Barbosa. Lembrando que o Brasil teve uma primeira Constituição, a Constituição Imperial, a Constituição de Dom Pedro I, a Constituição de 1824. Nessa Constituição não houve controle de constitucionalidade. Na Constituição de Dom Pedro I, muitas coisas importantes lá estavam presentes, mas o controle de constitucionalidade não. Controle de constitucionalidade ele só surgiu no Brasil na segunda Constituição brasileira, na Constituição de 1891. E depois, como se desenvolveu o controle de constitucionalidade? Veja, o controle difuso surgiu lá em 1891, na Constituição de Dom Pedro I, na Constituição de Rui Barbosa, inspirado no direito norte-americano. Depois disso, como se desenvolveu o controle? Olha, na terceira Constituição brasileira, na Constituição de 1934, houve um aperfeiçoamento do controle difuso, com o surgimento da cláusula de reserva de plenário. Lembra dela? Aquela cláusula de reserva de plenário, hoje prevista no artigo 97 da Constituição, surgiu com a Constituição de 1934. Depois, meus amigos, foi na vigência da Constituição de 1946, foi na vigência da Constituição de 46 que surgiu a ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que faz parte do controle concentrado, mas isso é uma outra história, é um outro tema. Então, em resumo, respondendo à pergunta da nossa querida aluna que nos indagou sobre quando surgiu o controle difuso no Brasil, a resposta nós sabemos. Surgiu com a Constituição de 1891, conhecida como Constituição de Rui Barbosa. Simples essa pergunta, não? Vamos verificar qual a próxima pergunta que os alunos nos fizeram acerca desse importante tema? Vamos então verificar a segunda pergunta. Vamos a ela. Pergunte ao professor.
Professor, o que é cláusula de reserva de plenário? Muito bem. Cláusula de reserva de plenário é uma matéria que o aluno não pode esquecer jamais. Cláusula de reserva de plenário está prevista no artigo 97 da Constituição Federal. Segundo o artigo 97 da Constituição Federal, os tribunais somente podem declarar uma lei inconstitucional ou por maioria absoluta dos seus membros ou maioria absoluta do seu órgão especial. Alguém poderia perguntar, mas ô Flávio, o que é órgão especial? Você já falou algumas vezes no programa de hoje. O que é órgão especial? Alguém poderia me perguntar. Ah, meus amigos, eu respondo a vocês. Órgão especial, ele está presente naqueles tribunais com maior número de julgadores. Quando há um número maior de julgadores, em vez de todos os desembargadores, todos os julgadores se reunirem, haverá um órgão representativo, que é o órgão especial. Então, cláusula de reserva de plenário significa isso. Significa que os tribunais só podem declarar uma lei inconstitucional ou por maioria absoluta de todos os seus membros, ou maioria absoluta do órgão especial. E a conta que eu costumo fazer, ela é bem característica, dá para guardar da seguinte maneira. No Supremo Tribunal Federal, lá no STF, são 11 ministros. Mais da metade de 11 ministros são 6 ministros. Ou seja, para o Supremo, então, declarar uma lei inconstitucional, terá que fazê-lo por maioria absoluta dos seus membros, ou maioria absoluta do órgão especial. No caso, no Supremo, como não há órgão especial, maioria absoluta dos seus membros, ou seja, 6 ministros, pelo menos. Ficou fácil, né? Tranquilo? A cláusula de reserva de plenário? Vamos verificar agora a próxima pergunta? Vamos verificar o que os alunos agora têm para nos perguntar sobre o controle difuso de constitucionalidade. Vamos à terceira pergunta? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, o que é transcendência dos motivos determinantes? Muito boa pergunta. Aliás, é uma pergunta que tem caído em todos os concursos públicos aí, como ou pergunta objetiva ou como pergunta dissertativa, inclusive. Transcendência dos motivos determinantes. Eu disse para vocês que o controle difuso de constitucionalidade, normalmente, ele tem efeito interpartes, não é isso? Ele produz efeitos para as partes no processo. Mas eu disse que recentemente o Supremo Tribunal Federal, em algumas de suas decisões, disse que aquela decisão geraria efeitos erga omnes. Aquela decisão geraria efeitos para todo o Brasil. Isso aconteceu, por exemplo, com o habeas corpus, no qual o Supremo declarou inconstitucional a lei de crimes hediondos que vedava a progressão de regimes. Aquele artigo da lei de crimes hediondos que dizia que o condenado por crime hediondo cumpriria a pena no regime integralmente fechado, foi declarado inconstitucional pelo STF. E aquela decisão, no controle difuso de constitucionalidade, gerou efeitos para todo o Brasil. Isso é o que nós chamamos de transcendência dos motivos determinantes. Essa teoria do Supremo Tribunal Federal atenuou por demais o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Ou seja, o artigo 52, inciso 10, que ordenava a remessa do processo para o Senado, transformou-se numa mera comunicação. Portanto, minha querida telespectadora da TV Justiça, transcendência dos motivos determinantes é uma nova posição do Supremo Tribunal Federal, no qual a sua declaração de inconstitucionalidade no controle difuso pode gerar efeitos erga omnes. Tudo bem? Não é fácil? Vamos à próxima pergunta, feita pelos nossos alunos e alunas de todo o Brasil? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Quando o Senado se manifesta no controle difuso de constitucionalidade? Pois bem, segundo a Constituição brasileira, o Senado, ele participa apenas e tão somente do controle difuso. O Senado, ele não participa, aliás, ele nunca participou no controle concentrado de constitucionalidade.
Então lá naquele controle concentrado, controle da ADIM, controle da ADPF, lá o Senado não participa, aliás, o Senado nunca participou. O Senado só participa, segundo a nossa Constituição, nos termos do artigo 5210, no controle difuso. Então qual é a ideia da Constituição? Declarada uma lei inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no controle difuso, o Supremo remete o processo para o Senado. E o Senado, se quiser, suspende a execução da lei no todo ou em parte. Basta ler o artigo 5210 da Constituição para você chegar a essa conclusão, que o Senado participa no controle difuso de constitucionalidade, apenas e tão somente no controle difuso, quando o Supremo declarar uma lei inconstitucional. Não obstante, como eu disse aqui para vocês, esse artigo 5210, segundo o STF, passou por uma mutação constitucional. Isso mesmo, uma mutação constitucional. Não mudou o seu texto está exatamente igual. Mudou a sua interpretação. Como assim? Como assim mudou a interpretação do artigo 5210? O entendimento atual do Supremo é que, em alguns casos, a remessa para o Senado é uma mera comunicação. Uma mera informação para o Senado de que uma lei foi declarada inconstitucional. Ok? Mas as perguntas ainda não terminaram. Tem mais uma pergunta aí. Vamos ver o que os alunos de todo o Brasil têm para nos indagar? Vamos a mais uma pergunta? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Oi, professor. O Supremo Tribunal Federal pode manipular os efeitos do controle difuso? Mas que pergunta importante que eu não falei até esse instante. A pergunta da nossa querida telespectadora foi: o Supremo pode manipular os efeitos da inconstitucionalidade no controle difuso? O que é isso? Manipular os efeitos. Eu explico melhor para vocês. A Lei 9868 de 99, que fala sobre o procedimento da ADIM, ou seja, o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade, permite essa manipulação dos efeitos da ADIM. Permite da seguinte maneira: via de regra, na ADIM, o efeito gerado é ex tunc. Via de regra, o efeito daquela declaração de inconstitucionalidade na ADIM é retroativo, é ex tunc, ou seja, retroage até o nascimento da lei. É assim no Brasil. Isso porque entende-se que uma lei declarada inconstitucional é como uma lei que já nasceu morta. E se ela nasceu morta, ela não pode produzir nenhum efeito. Não é verdade? Por isso, via de regra lá na ADIM, o efeito da declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, é retroativo. Não obstante, veja a novidade. O Supremo Tribunal Federal pode manipular os efeitos da ADIM. O Supremo, segundo essa Lei 9868 de 99, pode dizer que aquela declaração de inconstitucionalidade vai gerar efeitos ex nunc, a partir dali. O Supremo pode dizer que aquela declaração de inconstitucionalidade vai retroagir só 2 meses, vai retroagir só 3 meses, ou não vai retroagir. O Supremo pode manipular os efeitos da ADIM. É o que diz a Lei 9868 de 99. Só que a telespectadora nos perguntou: essa manipulação que há na ADIM, ela também existe no controle difuso? Eu digo para vocês, sim. Embora não haja previsão legal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu várias vezes que lá no controle difuso, ele também pode fazer essa manipulação. Ou seja, pode declarar uma lei inconstitucional e dizendo que essa declaração de inconstitucionalidade não vai retroagir até o início da lei. O Supremo pode dizer nessa declaração de inconstitucionalidade que os efeitos daquela decisão vão ser gerados a partir dali, a partir daquele instante. Aliás, meus amigos, foi o que o Supremo Tribunal Federal fez naquele famosíssimo habeas corpus
no qual declarou a inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos. O que o Supremo fez naquele caso? Disse que a lei de crimes hediondos era inconstitucional, ao vedar a progressão de regimes. O Supremo disse que o condenado por crime hediondo tinha direito à progressão, isso graças ao princípio da individualização da pena. Todo mundo tem direito à progressão de regimes, disse o Supremo Tribunal Federal. Mas ele disse outra coisa também. Ele disse que essa sua decisão geraria efeitos a partir dali. Ele disse que essa sua decisão não retroagiria para aqueles que já cumpriram a sua pena no Brasil. O Supremo, portanto, disse que aquela sua decisão tinha efeitos ex nunc. Ou seja, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês, o Supremo então pode sim manipular os efeitos da ADIM. Não é fácil? Não é tranquilo? Falamos então, meus amigos, sobre o controle difuso de constitucionalidade e, por fim, falamos agora dessa manipulação dos efeitos que acontece na ADIM e que também acontece no controle difuso. O Supremo pode fazer essa mesma manipulação dos efeitos do controle difuso e respondemos então a todas as perguntas dos nossos telespectadores da TV Justiça. Agora, vamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Um bloco no qual eu responderei a perguntas que já caíram em exames anteriores da OAB. E olha, meus amigos, não há nada melhor do que se preparar dessa maneira. Você que está estudando para o exame da OAB, veja os exames anteriores, resolva os exames anteriores aqui conosco, no programa Prova Final, resolva na sua casa. Vamos ao terceiro bloco do programa? Vamos a ele, o bloco intitulado O X da Questão. Muito bem, meus queridos amigos e amigas telespectadores da TV Justiça. Chegamos ao último bloco do nosso programa, o bloco intitulado O X da Questão. A partir desse instante, nós vamos responder a várias questões que já caíram em exames anteriores da OAB. E vamos aferir os conhecimentos verificados durante o programa de hoje. Vamos para a primeira questão do programa de hoje. Vamos a ela. Põe na tela a primeira questão. Veja, essa primeira questão caiu no exame da OAB formulado pela CESP no ano de 2007 e diz assim: no controle de constitucionalidade de ato normativo pela via difusa, discute-se o caso concreto. A respeito desse controle, assinale a opção correta. Vejamos a letra A. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade afetam somente as partes envolvidas no processo, de forma retroativa, em regra, de modo a desfazer desde sua origem o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas as consequências dele derivadas. Meus queridos amigos, essa letra A está absolutamente correta. É o X da questão. É o X da questão, isso mesmo. Controle difuso normalmente tem efeito inter partes. Tem efeito para as partes daquele processo. Não é verdade? O efeito não é inter partes? Muito bem. Para as partes no processo, o efeito realmente é ex tunc. Para as partes no processo, o efeito é retroativo, via de regra. Ou seja, desconstitui aquele ato realizado pelas partes desde a origem. Então essa letra A, meus amigos, está absolutamente correta. Vejamos as outras alternativas. Põe a alternativa B para a gente verificar por que ela deve estar errada. Vejamos a B. A declaração de inconstitucionalidade terá efeitos ex tunc e erga omnes, por decisão do STF, pois somente a este cabe assegurar a supremacia das normas constitucionais. Ah, meus amigos, essa alternativa B está completamente errada, está incorreta. Como assim? Só pode o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade de uma lei? Claro que não, a gente viu que no controle difuso qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Então descarte essa letra B. Vamos ver a letra C. Põe na tela para nós a letra C, meus amigos. Põe a letra C. A letra C diz assim, hein? A letra C diz assim: os efeitos devem ser interpartes, podendo, entretanto, ser ampliados por motivos de segurança jurídica ou de excepcional interesse social,
em decorrência de decisão de 2/3 dos membros do STF. Ah, meus amigos, essa alternativa C também está errada, incorreta. Ela também está errada. Não é verdade que para os efeitos se tornarem erga omnes precisa de manifestação de 2/3 do STF. Esse quórum de 2/3, ele é exigido para manipulação dos efeitos da DIN e dos efeitos aqui da declaração de inconstitucionalidade do controle difuso. Então, para que o efeito se torne erga omnes, através daquela transcendência dos motivos determinantes, não é necessário esse quórum de 2/3. Vejamos a letra D. Porque a letra D deve estar errada. Vamos vê-la. Letra D diz: os efeitos se tornarão ex tunc a partir do momento em que o Senado Federal editar uma resolução suspendendo a execução no todo ou em parte da lei ou ato normativo declarado inconstitucional por decisão definitiva do STF. Então, meus amigos, essa letra D está dizendo que o efeito só vai se tornar ex tunc para as partes depois que o Supremo se manifestar. Essa letra D está absolutamente errada. Absolutamente errada. Não é preciso essa manifestação do Senado para que os efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade sejam retroativos. Os efeitos serão retroativos para as partes. Portanto, meus amigos, a resposta certa realmente era a letra A. O controle difuso de constitucionalidade gera efeito para as partes daquele processo, com efeitos ex tunc, normalmente. Vejamos a segunda questão. Põe na tela para nós a segunda questão do programa de hoje. A segunda questão, também formulada pela CESP no ano de 2006, diz assim: com relação ao STF e ao controle de constitucionalidade das leis, assinale a opção correta. Vejamos a letra A. A letra A diz: no sistema constitucional brasileiro, não cabe ao juiz a declaração de inconstitucionalidade de lei, que é da competência exclusiva dos tribunais. Ah, meus amigos, essa letra A está absolutamente errada, está absolutamente incorreta. Como assim? Juiz não pode declarar uma lei inconstitucional? É claro que pode. Esse é o nosso controle difuso. Lembra disso? No controle difuso, qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Então essa alternativa A que nós vimos aqui é absolutamente descabida. Não é só os tribunais que podem declarar uma lei ou um ato normativo inconstitucional. Não são apenas os tribunais. Qualquer juiz poderá fazê-lo. É claro que o juiz só pode fazer esse controle difuso de constitucionalidade se houver um caso concreto. Dentro de um caso concreto é que o juiz pode fazer esse controle difuso de constitucionalidade. Portanto, não é, meus amigos, a letra A é absolutamente descabida. A letra A está errada. Vejamos a letra B. Vejamos a letra B. Põe na tela para nós a letra B, por gentileza. A letra B, meus amigos, ela diz o seguinte, vejamos. Ao julgar a apelação interposta com fundamento na inconstitucionalidade de lei, a turma do tribunal pode declarar a inconstitucionalidade desta e afastar a sua incidência no caso concreto. Ah, meus amigos, essa alternativa B está absolutamente errada. Incorreta. Claro que não. Uma Câmara do Tribunal, uma turma do Tribunal, não pode por si só declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Quem pode no Tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma lei é apenas e tão somente a maioria absoluta daquele tribunal ou a maioria absoluta do órgão especial. Isso é o que nós chamamos de cláusula de reserva de plenário, prevista lá no artigo 97 da Constituição Federal. Então não pode o órgão fracionário declarar uma lei inconstitucional. Se um órgão fracionário, se uma Câmara ou se uma turma entender que aquela lei é inconstitucional, o que ela deve fazer? Deve prolatar o seu acórdão e remeter a questão até o pleno ou até o órgão especial. E aí sim, o pleno ou o órgão especial é que vão poder então declarar a lei inconstitucional. Descarte, portanto, a letra B está errada. Vejamos a letra C. Põe na tela para nós a letra C, vamos ver lá. E a letra C diz: o controle incidental é a prerrogativa do STF de declarar, em abstrato, e com efeito erga omnes,
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo? Ah, meus queridos amigos, essa letra C está absolutamente errada. Está incorreta, como assim? Controle difuso é o controle para o STF declarar uma lei inconstitucional com efeitos erga omnes? Quantos erros na mesma alternativa? Controle difuso é aquele controle que qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. O juiz de primeira instância, o Supremo, qualquer juiz pode, desde que haja um caso concreto. Então esse controle feito apenas e tão somente pelos tribunais, com efeitos erga omnes, esse controle nós chamamos de controle concentrado de constitucionalidade. É o controle feito lá pela ADIM, pela ação direta de inconstitucionalidade, e não o controle difuso que nós estamos estudando. Portanto, meus amigos, a letra A, letra B e letra C estão absolutamente incorretas. Vamos ver a letra D? Põe na tela para nós a letra D, vamos vê-la. E a letra D diz: o STF poderá, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública. Ah, meus amigos, essa alternativa está absolutamente correta. Ela é o X da questão. É isso mesmo. Está falando sobre súmula vinculante. Como todas aquelas alternativas A, B e C estão erradas sobre controle difuso, só nos resta a mesma alternativa D, súmula vinculante. É isso mesmo. Após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, Supremo pode editar uma súmula vinculante. Então, repito, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, o STF pode editar uma súmula vinculante. E essa súmula vinculante vinculará quem exatamente? Ora, vinculará todos os órgãos do Poder Judiciário. Então, todos os órgãos do Poder Judiciário serão obrigados a julgar da mesma maneira, assim como também vincula toda a administração pública, seja a administração pública federal, estadual e municipal, seja a administração pública direta e indireta. Portanto, meus amigos, a alternativa correta nessa questão é a alternativa D, que fala sobre a súmula vinculante. Se você quiser saber mais sobre súmula vinculante, veja a Constituição Federal. O artigo 103A da Constituição Federal fala sobre a súmula vinculante. Quem pode editar a súmula vinculante, que é o Supremo Tribunal Federal. Qual o quórum para a edição dessa súmula vinculante, 2/3 do Supremo Tribunal Federal, que são 8 ministros. Quais os efeitos dessa súmula vinculante, essa vinculação para todo o judiciário e para a administração pública? Em resumo, toda a súmula vinculante está lá no artigo 103A da Constituição Federal. E assim, meus amigos, respondemos a mais uma questão nesse nosso bloco, o X da questão. E assim, terminamos o programa de hoje. E eu desejo a todos vocês, meus queridos amigos, uma excelente preparação para o exame do OAB, um excelente estudo para cada um de vocês. Digo-lhes que foi uma honra muito grande estar na companhia de vocês em mais um programa Prova Final. Espero revê-los em mais uma edição desse programa. Até a próxima. Tchau, tchau.